Quantos aqui estão sendo impactados com essa mensagem da graça? Levanta sua mão. Quantos aqui estão sendo impactados com essa palavra? Amém? O que temos pregado aqui não tem saído da inteligência humana, não tem saído da mente humana. Tudo tem vindo através da palavra do Senhor. E domingo após domingo, tanto o pastor, quanto a Ludmila, o Raí, a minha pessoa, nós estamos trazendo aqui uma palavra da parte do Pai para os filhos. Uma palavra que traz libertação, uma palavra que traz cura, uma palavra que traz entendimento, clareza. Não uma palavra de julgamento, não uma palavra de condenação, mas uma palavra de conforto, uma palavra de paz, de ânimo e de prosperidade. Mas não é só prosperidade financeira, não. Né? É como o nosso pastor fala que o rico, ele é tão medíocre, né? Não são todos não, tá? São alguns. Que a única coisa que ele tem é dinheiro. E às vezes nós nos prendemos, né, nessa questão financeira, né, na questão do dinheiro. E queridos, eu já tive muitas experiências para poder falar aqui para vocês que a questão dinheiro tem sido um mal na nossa sociedade. Mas não é o dinheiro em si. A palavra de Deus diz o amor ao dinheiro. É aonde está o teu coração. Aí que está o problema. Eu conheci homens multimilionários, né, que não era feliz na sua totalidade. Conheci um rapaz, foi um cliente meu lá no Rio, e ele falou assim para mim: rapaz, eu daria toda a minha fortuna para ter paz no meu lar. E o cara tinha muito dinheiro. Então, nós não podemos estar ligados nisso, nessa questão também só financeira. Dinheiro é bom? Dinheiro é bom. Compra felicidade? E aí? Tem um ditado que faz assim, não tem? O pessoal fala: dinheiro traz felicidade, não tem? Quem já ouviu assim? Ou foi o contrário? Dinheiro não traz felicidade. É, mas tem gente que fala que dinheiro não traz felicidade, mas ser pobre também dá uma tristeza, não dá não? Bom, a questão do dinheiro em si não é o tema que eu vou pregar aqui hoje, tá? Então você vai falar: por que você falou isso? Não sei. Não tem nem isso aqui escrito aqui, ó. E nem vou falar sobre dízimo agora, vou deixar no final. Agora, sem perguntar por que eu estou falando isso aqui, não sei. Talvez o Senhor quer falar com alguém que tem dedicado toda a sua vida a ganhar e tem perdido a sua família. Se foi para você, receba, abre os seus olhos e perceba que o maior do que o seu dinheiro é o papai que nós temos, querido. Amém? Bom, então a mensagem que eu quero trazer aqui é sobre graça. Não dá para mudar, não dá para fugir disso não. Deixa eu beber água antes de eu ratear. Bom, olha para a pessoa do teu lado e fala assim, ó: a graça de Deus e a expectativa da criação. Você já ouviu falar sobre isso? Que a criação, ela tem uma grande expectativa. E o que a graça de Deus tem a ver com isso? Deixa eu ver. Rapaz. Bom, Romanos 8:19 diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam
revelados. Aqui na minha tradução diz assim: porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia! Bom, o apóstolo Paulo em Romanos 8, ele nos convida a refletir sobre essa grandiosa graça de Deus e a sua obra na humanidade e na criação. Beleza? Isso aborda o universo por completo, tá? Quando se fala da criação, não se fala só da criação humana, fala do cosmo, de tudo, do completo, da plenitude, de todos os planetas, via-lácteas, galáxias, luas, sóis, tudo. Toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Interessante que a graça de Deus não apenas nos alcança de forma individual, mas também é a presença para tudo e todos hoje. De que forma? Hoje nós vamos explorar aqui como essa graça molda a nossa identidade como os filhos de Deus e como ela nos capacita a viver de forma a impactar o mundo. Lembra que no início eu perguntei quantos aqui foram impactados, transformados, de certa forma, pela palavra da graça de Deus? Praticamente todos levantaram a mão. Agora, a questão é, de que forma nós podemos também impactar o mundo? Essa é a grande questão. E não vai achando que é com você não, tá? Na tua força não. Não é não. É tudo debaixo da graça e do favor de Deus. Não pode haver suor. Lembra que eu preguei aqui? Quem esteve aqui? Eu preguei aqui que não se pode fazer a obra do Senhor com suor. Tá? Porque Cristo já suou. Ele já santificou o trabalho. Beleza? Então é tudo debaixo da graça e do favor dele. Então, eu quero trazer aqui a esperança revelando o plano eterno de Deus através da graça. E a gente percebe que no texto de Romanos 8:19, né, no versículo 19, ele fala que a criação está em expectativa. Imagina um filme que vai ser lançado que você quer muito ver. Você viu o trailer dele e você falou, caraca, no dia que lançar aquele filme eu quero ser o primeiro, eu quero ver, eu quero estar lá na fila, eu vou ser o primeiro a comprar o ingresso. Então você estava gerando o quê? Uma expectativa. E quando aquele filme lançou, você estava lá. E aí aquele filme foi tão bom que ele superou a sua expectativa. E aí você saiu daquele cinema como, cara, eu tenho que falar para todo mundo a respeito desse filme. Todos precisam ver esse filme. Foi impactante. Assim deve ser a graça em nossas vidas. Domingo após domingo, quando nós ouvimos a mensagem da graça, textos que falam aos nossos corações, nós devemos também, da mesma forma, sair com grande expectativa por esse mundo afora, levando essa mesma mensagem aos corações, porque eles estão aguardando de forma, assim, assombrosa, ouvir sobre a graça de Deus. Então, a criação, ela está em expectativa. E qual seria, então, o estado atual da criação? Né? Paulo, ele personifica a criação como alguém que aguarda com ansiedade algo extraordinário. Desde a queda do homem, a criação foi sujeita à corrupção. E assim como nós, ela também aceita pela restauração.
Paulo, ele está falando sobre isso, é o que está lá em Romanos 8. Se você seguir o texto do versículo 19 até o 21, você vai conseguir compreender melhor o que ele está querendo dizer. Coloca para mim, Romanos 8, 18, do 19 ao 21. E diz assim, ó: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. 20. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança. 21. De que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Talvez você olhe para esse texto, ele parece, calma aí, complicado. Vamos lá, vamos bater um papo aqui com esse texto aqui, ver o que a gente entende sobre ele. Então, nós estamos aqui vendo que a criação, ela está em expectativa. Expectativa, eu dei o exemplo aqui do que seria. Creio que cada um aqui já teve algum momento de expectativa na sua vida. E aí, querido, qual é o papel, então, dos filhos de Deus? Qual seria, então, o papel dos filhos de Deus sobre essa questão dessa expectativa que a criação está ansiando? A graça de Deus, ela nos transforma em quê? Em filhos, tá? Que manifestam o quê? A glória de Deus no mundo. Não é apenas sobre a salvação pessoal, mas é sobre como vivemos essa graça para impactar tudo ao nosso redor. Então, o papel dos filhos é ter a sua identidade transformada, tá? Quando você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, você deixou de ser a criatura para se tornar filho. Para quê? Para que você possa manifestar a glória de Deus. E aí a gente vai continuando aqui, e a gente percebe que manifestar a graça de Deus envolve expressar. Não dá para ficar guardado só aqui dentro. Ela precisa explodir em você, a ponto de alcançar as vidas, de alcançar o seu mundo. De que forma, então, podemos expressar essa graça de Deus? Em atitudes práticas e através do nosso caráter. Interessante que o favor imerecido que recebemos dele, isso precisa refletir em amor, perdão e compaixão. Amor, perdão e compaixão. Lembra sobre quando o pastor pregou aqui, ele falou sobre uma situação que marcou muito. Aquela pregação, ela marcou muito para mim sobre a questão de quando ele falou, não sei se foi pregação ou se foi no curso, que ele falou sobre tratar a graça de forma vã. Acho que foi numa pregação. E, gente, assim, tratar a graça de forma vã. O que está querendo dizer aqui é sobre isso. Nós fomos amados, nós fomos perdoados e o Senhor teve compaixão de nós. Isso tudo através da graça. E o que nós precisamos expressar é retribuindo essa paixão, compaixão, esse amor e esse perdão que recebemos. Como no filme que nós vimos aqui, no sábado passado, retrasado, né? Foi sábado? Rapaz, estou ruim, tá? Foi sábado retrasado. Sobre a cabana, né? E aí aquele momento em que
né? Ele quer ser o juiz. Agora você senta aqui, você vai julgar. Não cabe a nós o julgamento. O que cabe a nós é retribuir aquilo que Cristo fez por nós. Teve compaixão quando poderia nos julgar. Nos amou quando poderia nos odiar. E nos fez filhos quando nos poderia nos rejeitar. Queridos, a graça de Deus, ela precisa criar dentro de nós algo explosivo para impactar de fato essa geração. Tito 2, 11 e 12. Diz assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aí eu queria dar uma parada aqui, tá? Eu sei que você está lendo aí. Mas porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela não para aqui. Muitos acham que fomos salvos somente pela graça e pronto, acabou. E a graça acabou ali, o propósito da graça só foi para salvar o homem. Não. É engano. Aí as pessoas falam, não, a graça através de Cristo foi somente para salvar o homem. A partir de agora você precisa fazer com a força do teu braço. Você precisa obedecer. Vamos lá então. Ela nos ensina a fazer o quê? A renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. O texto ele não está dizendo que porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e agora através da sua obediência você precisa renunciar à impiedade. Você precisa renunciar às paixões do mundo e viver de maneira sensata. Não, não é a sua obediência, é a graça sobre a sua vida. Porque o que Cristo fez, fez por completo. Não foi só um pedacinho, não. O nosso Deus, Ele é um Deus pleno. A graça de Deus não é um incentivo para o pecado, como a gente sempre fala aqui, mas é uma capacitação para viver uma vida transformada e santa. Essa é a graça que nós temos pregado aqui. Queridos, e assim, a graça, ela precisa vir sobre nossas vidas, a ponto das pessoas que estão à nossa volta possam olhar para nós e perceber que há algo diferente em você, mas que não tem nada a ver com você, é Cristo em nós. E aí vocês vão entender mais à frente o que eu quero dizer. A graça, ela precisa se manifestar em nossas vidas através da prática do perdão. Olha o que o texto diz em Efésios 4, 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, a prática do perdão, ela precisa ser algo natural em nossas vidas. Se você tentar perdoar através do teu esforço, da tua carne, da inclinação da carne, você não vai conseguir. Se não for a graça sobre a sua vida, não tem como. Porque a gente não quer, é da carne humana, a gente não quer perdoar. Sabe o que significa o perdão? Você já parou para pensar o que é perdoar? Muitos falam assim, eu te perdoo. Às vezes você emprestou ali R$100 para uma pessoa,
né? A pessoa não te pagou, aí aquela pessoa ela vira teu escravo. Ela passa do outro lado da rua para não passar perto de você, né? Se esconde. Então essa pessoa ela virou um escravo. E aí você chega para ela e fala assim: cara, não precisa disso não. Está liberado, eu te perdoo. Aquela pessoa ela vive livre. Mas só que todo o perdão ele cai sobre você. Você assim, a questão do perdão, quando você perdoa, você tem que também entender que você está suportando todo o erro, toda a culpa do outro sobre você. Eu falei de dinheiro. Você emprestou 100, você liberou, você vai ficar sem os 100, mas você liberou. Perdão, beleza? Então, a culpa de não ter pago aquela dívida, você assumiu. Não, está liberado. Quando é um dinheiro assim, é até fácil. Agora, quando começa a piorar as coisas, talvez uma pessoa que sofreu uma violência familiar, quando você libera o perdão, você está assumindo aquele peso. Só que, o que é interessante nisso? O peso ele não está sobre você mais. Você repassa. É com Cristo. É o que Cristo fez conosco na cruz. Ele assumiu todo o peso. Pai, todos eles, todos pecaram, estão todos condenados. Mas eu assumo a responsabilidade sobre eles. Eu escolho ir para a cruz, para que eles possam viver a liberdade, não como devedores, mas como filhos justos, santos que são. Então o Senhor Jesus, Ele assume toda aquela culpa. Esse é o poder do perdão. É assumir, de fato, a responsabilidade que era de outro para você e entregar ao Senhor. E assim também é o contrário, porque é perdoar uns aos outros. Precisamos nos despir do nosso eu, porque se for no nosso eu, na nossa obediência, esquece, a gente não consegue perdoar. É através da graça do Senhor. Outra questão também é demonstrar o amor ao próximo, né? E interessante que demonstrar o amor ao próximo tem duas passagens bíblicas que são muito ditas, né, no meio, né, do evangeliquez, né? Uma que é muito dita, né, que diz assim, está lá em Levíticos 19, 18, ou seja, na lei. Olha como é que era o amor ao próximo. Levíticos 19, 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Lá em Levítico, na velha aliança, era amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Vocês acham que isso é válido? É legal? A pergunta que eu te faço é: como você se ama? Você já fez essa pergunta? Como você se ama? Você cuida do teu corpo? Come muito açúcar? Come coisas que não deveriam? Só estou falando de comida, tá? Você vai periodicamente ao médico, faz os exames, toma suas vitaminas que precisam tomar, né? Estou falando do corpo físico. Você nunca chegou a falar para você assim que você, eu sou um miserável, eu não presto. Ninguém me ama.
não sei o quê. Ó, já começa aí, vai começando. Então, se você for amar ao próximo como você ama a você mesmo, que amor é esse? Sério? Não, eu te amo como eu me amo. Aí você olha o cara lá todo detonado. Cara, como é que você se ama? Olha a tua vida, como é que você está? Não, mas eu me amo. Mas o amor que o Senhor quer que nós amemos uns aos outros, está lá em João 15, 12. Esse sim é o verdadeiro amor. Que diz assim: meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu os amei. Queridos, tem amor maior do que esse de Cristo, quando Ele nos amou, da forma como Ele nos amou? Esse é o amor que a graça de Deus em nós deve ser expressada. É o mesmo amor que Cristo teve por nós. E é esse amor que nós devemos ter pelo outro. Porque se for aquele amor, nós vamos julgar. Cristo em nenhum momento nos julgou, nos condenou. Ele apenas nos amou. E mais, não esperou você se acertar para te amar. Ele te amou quando ainda éramos pecadores. Esse é o amor. Porque o nosso amor, às vezes, para com o próximo, não, quando aquele cara ali melhorar a vida dele, vai receber minha confiança, né? Por enquanto, não. Eu quero ver ele melhorar. Deixa ele melhorar a vida dele aí, que aí eu dou um voto de confiança para ele. Esse é o nosso amor. Mas o amor do Senhor, a qual nós devemos amar um ao outro, não tem essa questão de esperar. Não, Ele ama simplesmente porque Ele é amor. Amém? Outra situação da que a graça deve expressar através da nossa vida é servir com humildade. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, querido, nós precisamos também servir com humildade, tá? As pessoas confundem muito a questão da humildade em relação à pobreza. Não tem nada a ver, né? Tem um jargão, né? Tem gente que acha que é até versículo bíblico, que fala assim: os humilhados serão exaltados. Fala aí para mim, onde está isso? Qual parte da Bíblia? O que a Bíblia diz é: aquele que escolhe se humilhar, esse Deus o exaltará. A questão de se humilhar, não é os outros te humilhar, fulano me humilhou, agora Cristo vai me exaltar. Não, eu escolho me humilhar. E por eu escolher me humilhar, é que Cristo me exaltará. Entende como é que é as coisas? As pessoas às vezes mudam, né? Bota ali algumas palavras, né? Cria canções. Mas vamos para a Bíblia, ver o que a Bíblia de fato diz. Outra questão da graça sobre nossa vida é nos tornar pessoas pacientes e compassivas. Ah, isso tem na Bíblia? Vamos lá. Colossenses 4:6. Seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Tá? Isso aqui eu já lembro logo no churrasco. Tá? Para que saibam como responder a cada um.
que é temperar com sal? Existem pessoas, tá? Eu vou ilustrar aqui. Existem pessoas, quem aqui já fez uma comida e botou um pouquinho de sal? E aí a pessoa experimentou e falou, nossa, está salgado. Aí você, salgado? Eu quase não coloquei sal, pouquinho, né? E aí você bota muito sal numa comida, aí a outra pessoa vai comer, nossa, comida sem sal. Aí você fala, misericórdia, coloquei quase 1 quilo de sal aqui nesse negócio. O que a palavra de Deus está querendo dizer é que você precisa entender e falar de acordo com cada um. Com um você vai ter que usar um pouquinho mais de sal, com outro um pouquinho menos, que é hipertenso, né? Tem lá hipertensão, já fica com o coração já batendo mais forte. Então, o que a palavra de Deus está dizendo é, seja a sua palavra sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deve responder a cada um. A gente não pode sair respondendo, cada um da mesma forma, e botar todo mundo no mesmo barco. Não. Existe, claro, situações que está no grupo, está no geral, a gente fala de uma forma, mas de forma individual, a gente trata cada um. Porque se eu chegar de forma expansiva com uma pessoa, essa pessoa, ela vai se assustar, né? Tipo assim, ó, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, tá? Aí pronto, a pessoa é uma melancólica ali, uma situação, a pessoa vai morrer, né? E agora se você chegar para um sanguíneo e falar assim, ó, sabe o que é? É que Jesus, pá. Aí o sanguíneo fala assim, fala logo, rapaz, tá doido? Já tô nervoso aqui, você não fala, o que é que Jesus o quê? Entendeu? Então assim, é entender cada um. E assim, no nosso convívio, seja na nossa escola, seja em casa, na nossa família, na nossa vizinhança, a gente, querendo ou não, percebe um pouco de cada um. E como você pode expressar essa graça que você tem aprendido aqui? De forma diferente com cada um. Ah, eu falo de Jesus para fulano de tal, mas parece que não entende. Qual é o tempero, a quantidade de sal que você está colocando? Essa é a questão. Outra situação também que a graça ela deve, fluir de nós é no compartilhar o Evangelho. E olha que interessante que diz Atos 20, 24. Mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o quê? O Evangelho da graça de Deus. Qual o Evangelho? Da graça de Deus. Queridos, nós precisamos testemunhar esse Evangelho. E o interessante é que testemunhar esse Evangelho da graça de Deus é através das nossas vidas, do nosso dia a dia. Você vai ver que mais à frente eu vou abordar um assunto que não é com palavras bonitas, não. É com palavras vindas do Espírito Santo através da sua vida. É você se disponibilizar nas mãos do Senhor e deixar o Espírito Santo trabalhar em sua vida. A graça precisa fluir sobre você. Em suas atitudes, no seu dia a dia, por onde você passar. E a outra situação, que a graça precisa se expressar através de nós, é em louvar e adorar a Deus. 2 Coríntios 9,15 diz assim: reconhecer a graça de Deus com gratidão e louvor é uma forma de manifestação dessa graça. Mentira, o texto não diz isso não, tá? O texto diz isso aqui, ó.
A graça de Deus por seu dom indescritível. Vou ler aqui minha tradução. Graças a Deus por seu dom indescritível. Tem como descrever? Não tem. Então o que nós devemos fazer? Louvar e adorar. Louvar e adorar a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a nossa vida. Amém? Então, reconhecer a graça de Deus com gratidão e louvor é uma forma de manifestar a graça de Deus. Show? Vamos lá. Vou começar a pregar daqui a pouco, tá? Isso aqui é só uma introdução. Então, sobre a questão dos filhos manifestar, qual é a esperança futura dessa graça? A graça que recebemos, ela é o começo de uma restauração total. Uai, como assim? Culminará quando Jesus voltar e o plano de Deus se completar. Ah, calma aí, não estou entendendo. Vamos lá. Aqui eu não estou falando sobre a questão de salvação somente, tá? Pois o que tange a salvação, a obra de Cristo foi completa. Aqui falo sobre a restauração de todas as coisas, como era no Éden antes da queda do homem. Então, existe uma esperança futura. Vamos voltar lá no texto, Apocalipse 21. Apocalipse 21. Versículo 1 ao 6, nós vamos ler aqui. Deixa eu ver aquela tradução ali. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. 2. A cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Versículo 6. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é assim como a criação anseia. O mundo ao nosso redor clama por evidências da graça de Deus. E o que eu tenho falado até aqui são evidências da graça de Deus manifestados através dos filhos. E toda a criação tem grande expectativa de ver essa manifestação dos filhos de Deus. Aí, eu coloquei aqui até uma pergunta. Estou vivendo como um reflexo dessa graça ou tratando-a de forma vã? Será que eu estou vivendo de fato o reflexo dessa graça na minha vida? Ou tenho tratado ela de forma vã? Ao invés de perdoar, não estou perdoando.
ao invés de amar, não estou amando, ao invés de ter compaixão, eu me afasto. Queridos, entenda, não é na tua força. E você vai ver como você pode manifestar essa graça de Deus. Eu quero que você, todos nós, quando eu comecei a montar essa mensagem, eu falei, meu Deus, que o Espírito Santo de Deus possa me levar a todos os dias a manifestar essa graça, assim como ela foi manifesta sobre a minha vida. Pessoas precisam ouvir sobre isso. Eu não posso ficar calado. Eu não posso perder as oportunidades que o Senhor nos dá. E vendo tudo isso, a gente também entende que a graça, ela que nos transforma os filhos em manifestação. Ou seja, como então nós podemos manifestar essa graça? De que maneira eu posso manifestar essa graça, já que não pode ser e não deve ser pelo meu esforço? De que forma? Às vezes você fica se perguntando assim, poxa, calma, eu preciso manifestar a graça de Deus, mas eu preciso também que essa manifestação, ela não saia de mim, ela não venha fluir da minha obediência, né? Daquilo que eu consigo fazer. De que forma eu posso manifestar essa graça de Deus? Talvez você já se pegou nesse dilema, em casa, às vezes ajoelhado, falando, cara, domingo após domingo, o pastor lá prega sobre a graça, sobre o amor, mas como é que eu posso manifestar isso? De que forma? Sem que eu entre com o meu esforço humano, com a minha estratégia humana. Porque você pode até entrar, mas você não vai aguentar. Porque no primeiro chega para lá que você levar, você já vai achar que é contigo. Ah, não vou falar mais não. Falar para fulano de tal ali, fulano de tal me tratou mal. Foi falar do que Deus está fazendo na minha vida, como testemunho, fulano de tal, nem quis saber. Você está indo com a tua força. Mas quando você faz isso através do Espírito Santo de Deus, isso não te afeta, porque você sabe que é o Espírito Santo quem convence o homem, é o Espírito Santo que transforma, não é você, não é na tua força. Nós somos apenas a carta, lembra? Carta viva, a qual o mundo nos lê. É na sua atitude, no seu dia a dia, é no teu caminhar. E lembra, nós fomos salvos no Espírito. O nosso corpo, nossa alma, é glória em glória, na caminhada, é na intimidade com o Senhor. É através do deixar o Espírito Santo fluir através de você. Então, a graça que transforma filhos em manifestação. Como assim? Ou seja, a identidade dada pela graça. De novo, eu trago aqui a questão da identidade, porque isso precisa ficar bem claro para os filhos de Deus. A questão da identidade é algo tão importante, o entendimento e a compreensão dela, que faz toda a diferença, porque se você não entender qual é a sua identidade no Pai, você não tem como manifestar a graça de Deus. Você, na verdade, não tem como nem entender sobre a graça de Deus. E que identidade é essa? Ser chamado filho de Deus não é algo que conquistamos pelo nosso mérito, mas é um presente da graça. João 1,12 diz assim: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o que você é? Qual é a sua identidade? Filho amado.
santo. Justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é amado. Não deixa ninguém te dizer que você não é amado. Você é santo. Cristo te fez santo. E você é justo. Justo através de Cristo. Nenhuma condenação há para os filhos de Deus. Isso precisa estar entranhado em você. Se você gosta de tomar banho, né? Deixa essa sujeira boa entranhar em você. Tem a sujeira cascaraca que entranha aqui o pescoço aqui dos meninos? Até que cordãozinho, né? Gente, a graça, essa identidade, ela precisa estar entranhada, precisa estar correndo na nossa veia. A gente precisa entender essa identidade, que somos filhos amados, santos e justos. Vou abrir um parênteses aqui e explicar uma situação. Deus, Ele tem vários nomes, beleza? Dá um exemplo de um nome aí, de Deus. Emanuel, mais um. Jeová Jirê, mais um, vai. Shalom, fala mais. Rafá, vai, tem mais. Nissim. Que? Aí, ó, Denilson, o homem da revelação. Qual é o nome principal de Deus? Eu sou. Eu sou. Sabe por quê? Você já se pegou falando assim? Eu sou um perdedor. Eu sou um derrotado. Eu sou aquele cara que ninguém acredita. Eu sou aquela pessoa que ninguém gosta de estar perto. Eu sou. Eu sou. Você é filho. E toda vez que você fala que eu sou um derrotado, você está dizendo que o Deus que está em você é derrotado. Porque eu sou é um nome de Deus. Ao invés de falar que eu sou um derrotado, eu sou um filho bastardo, não, você fala, eu sou filho amado. Eu sou santo. E eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Não diga mais isso. A palavra de Deus ensina. Você é filho amado, creia, tome posse disso. Que você é justiça de Deus, que você é santo. Para de falar que você é derrotado. Se tiver alguém do teu lado que falando assim, dá um empurrão nele e fala assim: ei, você é filho amado, rapaz. Você é santo, você é justo. E não tem nada a ver contigo não, foi Cristo. Tá bom? 1 João 4,17 diz: nisto o nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento. Porque como Ele é, assim somos nós também neste mundo. Assim como Ele é, nós também somos neste mundo. E aí? Não tem como a gente ficar de mimimi, dizendo que sou coitadinho. Não, não. Nós somos filhos, somos herdeiros. Temos uma promessa, o Senhor já liberou tudo para a gente. O céu está aberto. Podemos acessar, nós cantamos aqui, acessar o Santo dos Santos. Está liberado. Cristo abriu o caminho, porque Ele mesmo se fez caminho por nós. E aí, queridos, seguindo,
existe também a manifestação da graça. De que forma? Não fomos salvos apenas para esperar passivamente o futuro glorioso. Não. Deus, Ele nos chama para sermos agentes da transformação agora. Ou seja, vivendo vidas que apontam para Ele. Entende isso? Se você não entender sua identidade, você não consegue manifestar a graça de Deus. E a manifestação, ela só ocorre quando nos apropriamos da nossa nova identidade. Uma vida abençoada não é resultado do que estou vivendo o propósito de Deus. Ih, agora penou o negócio, hein? Como assim? Se uma vida abençoada não reflete que eu estou vivendo a vontade de Deus, pegou. E agora? Alguém sabe responder? Vamos lá. Talvez você tenha usado isso como parâmetro. Se eu estou sendo abençoado, então eu estou no caminho certo. Beleza? Esse é o entendimento. Não, as coisas estão acontecendo sobre minha vida, estou prosperando, minha família está bem, não tem nada de doença na minha vida, na minha família, o negócio está indo, meu negócio está fluindo, está tudo bem, então eu estou fazendo a vontade do Pai. Minha vida está abençoada, está tudo indo bem. Esse é o parâmetro que eu tenho. Mas será que esse parâmetro reflete de fato se você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida? Um exemplo que eu quero dar aqui é de Ismael e Isaac. Ismael, o filho nascido da carne, da forma natural, Deus também abençoou ele. E ele foi um homem próspero. Mas nem por isso ele cumpriu a vontade do Pai. Beleza? Ismael foi abençoado. Se você ler a história dele, você vai ver qual prosperidade Ismael teve. Mas ele não viveu o propósito de Deus para a vida dele. Já Isaac foi o filho da promessa, a qual o nascimento foi um prodígio. Algo que a ciência, a física não consegue explicar. E Isaac, ele também foi abençoado, mas ele viveu as promessas e o propósito de Deus para a vida dele. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte: imagina você chegar diante do Pai e dizer: Senhor, obrigado por ter tido uma vida abençoada, porque eu sei que o Senhor é bom. Tive uma vida muito abençoada, Senhor, muito obrigado. O Senhor é muito bom. E aí o Senhor olha para você e diz assim: de fato, eu te abençoo, porque eu abençoo todos os meus filhos. Mas você não viveu o que eu queria para você. Filho, eu tinha muito mais. Eu tinha uma vida superior, mas você não creu para que se manifestasse tudo que havia dentro de você. Entende? Deus, ele não vai te acusar. Ele vai só te mostrar: olha, se você acha que a tua vida foi abençoada, é porque você não imagina o que já tinha dentro de você e você não explorou. Você achou que estava bom. Filho, eu tenho muito mais para você. Eu tenho muito mais. A gente vê a história de José. Quem ele se tornou? Governador.
segundo homem abaixo de Faraó, no Egito. Uma vida miserável que veio levando, preso, né, rejeitado pelos irmãos. Tudo que ele passou. Poderia estar lamentando a vida, mas ele tinha a certeza da identidade de quem ele era. Ele sabia que ele era filho amado, ele sabia que ele era santo, ele sabia que ele era justo. E é esse entendimento que nós precisamos ter também. Porque dessa forma, nós podemos viver a plenitude de tudo o que Deus tem para nós. Tenha certeza da tua identidade, de quem você é em Cristo Jesus. Mas, então, de que forma podemos expressar essa graça, essa manifestação através da capacitação do Espírito Santo? Ao Espírito Santo que nos capacita. Você já tomou alguma decisão que você sentiu paz? Cara, tomei uma decisão, parece loucura para o mundo, mas fiquei em paz. Essa paz, ela é a confirmação do Espírito Santo em você. Às vezes você vai tomar uma decisão, mas você não está em paz, você não consegue dormir, está incomodado. É o Espírito Santo. O que nós precisamos é estar sensível à voz do Espírito Santo em nós. Nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. E interessante que a graça, ela nos transforma e nos capacita. Através de quem? Do Espírito Santo. A superar as limitações da carne e a refletir o quê? A glória de Deus. Na sua carne você é limitado. Mas no Espírito Santo, esquece. É só você se soltar nos braços dele e deixa que ele vai te levar. Amém? Manifestar a graça de Deus é permitir que o Espírito Santo molde as nossas atitudes, as nossas ações e palavras, para que sejamos instrumentos da manutenção divina no mundo. E é interessante que isso acontece quando vivemos como embaixadores de Cristo, refletindo o caráter de Deus nas nossas interações diárias. Ou seja, seja na tua casa, seja na tua faculdade, na escola, teu trabalho, na tua vizinhança, no andar na rua, dentro de um ônibus, no Uber. Você pode refletir a graça e a glória de Deus através do Espírito Santo que está em você. Então, como então nós podemos manifestar a graça de Deus na nossa vida cotidiana? Deixando o Espírito Santo agir. De que forma? Sendo cartas vivas. Seja você a sua nova identidade, a quem Cristo te fez. Deixa as pessoas lerem você. Deixa as pessoas olharem para você. Quem você era, como Paulo diz, quem eu era e quem eu sou agora. Entende? Paulo era um perseguidor. No início foi difícil, as pessoas tentaram matar Paulo. Ele, gente, eu me converti, agora eu sou, eu creio em Cristo. Calma aí. Mas ele continuou, ele não desistiu. Enfrentou as perseguições. Porque ele sabia da certeza da identidade que ele tinha em Cristo Jesus. E quando você tem certeza daquilo que você é, nada, ninguém pode mudar isso. 2 Coríntios 3:2 diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos.
Olha aí a palavra de Deus, confirmando, para sermos cartas vivas. Versículo 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. 4. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo, não por meio deles mesmos, mas por meio de Cristo. A confiança que você precisa ter de que você é filho amado, santo, justo, vem de Cristo. Próximo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nosso próprio mérito, mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus. E aí? Ó, palavra de Deus pra gente. É bom demais, né? Cara, a graça de Deus, cara, ela é plena, viva, tá nas Escrituras, não tem nada a ver com você. É tudo Deus, é tudo Cristo. E aí nós vamos continuar aqui. Já li o 6? Já, né? Não, tem um 6 ainda. Ele nos capacitou para sermos ministro de quê? De uma nova aliança. Qual é essa nova aliança? Graça. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito quê? Vivifica. E aí? É a palavra de Deus. Não temos como fugir da graça. Ela vai se manifestar. As pessoas irão ter as suas expectativas atendidas. Seja você ou outro que está ao seu lado, que irá manifestar a graça. Mas tenho certeza que nessa noite você está tomando posse da graça de Deus sobre a identidade, sobre a sua vida. Amém? A graça que garante a restauração final. É o último ponto que eu quero falar aqui. A esperança da redenção completa. Ou seja, a graça de Deus não apenas nos transforma, mas garante que a obra que Ele começou será o quê? Concluída. Ué, mas não concluiu? Vamos lá, Filipenses 1:6. Sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a realizará até o dia de quê? De Jesus Cristo. A criação será libertada da corrupção para participar da liberdade gloriosa de Deus, ou seja, dos filhos de Deus. E aí a gente tem a resposta em Romanos 8:21. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Como assim? A restauração do corpo, alma e espírito. O espírito já está pronto. A nossa alma está sendo salva. Assim como o nosso corpo, de glória em glória. Eu não vou entrar aqui num estudo da tricotomia, falar igual os teólogos, né? Não vou entrar aqui nos detalhes, porque isso aqui toma muito tempo. Mas quero que você entenda que a graça, ela garante a restauração final. Completa, tá? Então, não vai ficar nem um pedacinho sem que a graça alcance. É pleno. Então, qual é o papel da igreja nisso tudo? A igreja ela é chamada a proclamar essa esperança.
somos embaixadores da graça, apontando para um futuro glorioso em que tudo será restaurado em Cristo, ou seja, no milênio. O ruim não, é bom. A gente vai entrando nos assuntos, que aí puxa outro, vai puxando outro. E como assim no milênio? Aí eu precisava aqui de várias horas para poder explicar essa questão. Mas para que você possa entender, quando fala em Cristo, aqui como o texto diz, né, que será restaurada em Cristo, isso eu me refiro à questão do milênio, é que o milênio vai ser um período de restauração total, de tudo, para que aí sim, então, quando Cristo entregar ao Pai toda a criação restaurada, ou seja, no milênio, ele vai restaurar tudo. E aí, lembra a cidade santa? Ele vai entregar toda a criação restaurada ao Pai. Cristo, Pai, está aqui, pode reinar sobre nós. E aí o próprio Deus descerá do céu e habitará com o homem. Aí, meu amigo, eu fiquei imaginando assim, eu falei, rapaz, imagina um filme, é porque não tem como, né, mensurar, fazer um filme assim, da criação. Aí você fala, não, já fizeram. Não, você não está entendendo. Você imagina Deus, na tua glória, teu esplendor, criando tudo, o espaço. Não, vou entrar aqui não. Só para ter noção, Deus, Ele preenche tudo, não tem espaço, mas para Deus criar, Ele precisou de criar o espaço. E aí é uma outra história. Se você quiser saber sobre isso, você me procura depois aí que eu te explico, tá? Aí você paga um lanche aí que eu... Fala igual o pastor, paga um lanchinho que eu te explico tudinho sobre a criação, como é que foi, tá? Tá tudo na Bíblia, hein? Então, o papel da igreja, ela é chamada a proclamar essa esperança, onde nós somos embaixadores da graça, apontado para um futuro glorioso em que tudo será restaurado em Cristo, beleza? E qual é o impacto disso na eternidade? Qual é o impacto? O impacto eterno da graça é a manifestação dos filhos de Deus em um prenúncio do que está por vir, novos céus, nova terra, onde a graça será plenamente revelada. Cara, imagina isso. Aí eu estava falando, imagina o início, a criação, Deus fazendo tudo. É um troço que não tem como imaginar. Mas você imagina o final, de como vai ser tudo restaurado, como a gente leu lá em Apocalipse, não haverá mais dor, nem choro, nem morte. É a glória de Deus manifestada em tudo e em todos. Rapaz, você está doido, isso é um negócio, eu viajo, é troço de doido. Vai ser o maior espetáculo do universo. Tem gente que fala assim, o maior espetáculo da terra é a queima de fogos lá em Copacabana. Fala, você está de sacanagem, meu. Você está doido. Um passarinho todo colorido é mais bonito que o espetáculo que tem lá em Copacabana. Pô. Você pega um bicho assim, você vê que tem aquelas penas, troços, aqueles desenhos que... É um espetáculo, é a criação. A graça, ela nos fortalece para perseverar, mesmo em meio às dificuldades, pois sabemos que o melhor de Deus é a sua graça manifestada em nossas vidas através de Cristo. Você achou que eu ia falar que o melhor de Deus ainda está por vir, né?
Você achou que eu ia falar isso, né? Não, o melhor de Deus já está aqui. O melhor de Deus já veio, está e virá. É Cristo Jesus. Ele é o melhor de Deus. Ele é o melhor de Deus para nossas vidas. Então, antes de concluir, eu quero ler um texto. Esse eu não passei para você, Danilão, porque esse aí foi no final, tá? Está lá em Atos 14, de 1 a 3. Esse eu vou ler aqui. Diz assim: em Icônio, se você quiser abrir na tua Bíblia, Atos 14, de 1 a 3. Diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica. Vai imaginando a cena. Vai imaginando a cena. Paulo e Barnabé entraram juntos numa sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando o quê? Ousadamente, através dele mesmo? Não, no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Você tem noção do que aconteceu aqui? Tem noção do que aconteceu aqui? Cara, Paulo e Barnabé, eles entram na sinagoga e eles começam a falar da palavra da graça, tanto para os judeus quanto para os gregos. E aí eles começam a falar. A equipe pode subir aqui, tá? E eles começam a falar sobre a palavra da graça, não pelo entendimento deles, não, mas pelo o deixar de fluir do Senhor na vida deles. E quando o Senhor olhou aquilo, eles falando, né? Falando do amor, falando da graça, falando da compaixão, falando daquilo ali, sabe o que o Senhor fez? Começou a operar, olha bem, e eu tenho certeza que nós vamos viver isso aqui também. Nós já estamos vivendo, mas vai se intensificar, e eu tenho certeza que a partir de hoje, nós vamos ver o Senhor operando sinais e prodígios através das nossas mãos. Sabe por quê? Era o que estava acontecendo lá naquela sinagoga. Sabe o que significa isso? Sinais e prodígios. Enquanto eles estavam pregando, pessoas estavam sendo curadas. Pessoas estavam tendo suas dívidas pagas. Sabe o que significa prodígio? Algo que a ciência e a física não conseguem explicar. Sinais, prodígios, maravilhas. Às vezes tinha lá pessoas que tinham a perna amputada e estavam nascendo perna. Manda a física explicar, manda a ciência explicar isso aí. Era o que estava acontecendo naquele lugar. Enquanto eles pregavam, o Senhor liberou poder sobre eles para operar sinais e prodígio naquele ambiente. Os apóstolos estavam pregando a palavra da graça de Deus com ousadia, e Deus estava confirmando essa mensagem com sinais e prodígios. Olha, enquanto eles pregavam, o Senhor confirmava aquilo através de sinais e prodígios. Eu acredito que aqui existe um princípio, um caminho a seguir, se quisermos viver um evangelho sobrenatural. Ou seja, devemos ministrá-lo em demonstração do Espírito e do poder de Deus, e não com palavras persuasivas em sabedoria humana, mas com a manifestação dos sinais e prodígios em nossas vidas. Nós, como igreja, temos ministrado a verdade do Evangelho, da graça de Deus.
E isso tem gerado fé no nosso coração e no coração da igreja, eu tenho certeza disso. E uma vez que por revelação do Espírito entendemos que não é mais uma questão da minha obediência, que é sempre imperfeita e insuficiente, mas unicamente uma questão baseada na obediência de Cristo, na sua obra consumada na cruz. Uma vez que não se trata do que eu faço ou deixo de fazer, e sim do que Ele fez, tudo muda para com a liberar da fé em nossas vidas. Jesus pagou e resolveu na cruz tudo o que nos impedia de sermos úteis para Deus. Ele cumpriu por nós todas as exigências celestiais para o liberar do sobrenatural na terra. O sobrenatural da terra está liberado. Precisamos tomar posse disso. Está dentro de nós. Ou seja, não há mais obstáculo. Uma vez que estamos nele, os céus estão abertos para nós. A palavra da graça são os céus abertos, pois a obra de Cristo foi consumada, e isso deve produzir uma fé explosiva em nossos corações. Amém? E para finalizar, eu digo que esta é uma fronteira a qual nós chegamos. Nós caminhamos e chegamos no momento em que iremos não ficar à beira de Canaã, mas iremos para o centro de Canaã, aonde Deus quer, aonde o nosso Pai quer. Nós chegamos nessa fronteira. Falar ousadamente a mensagem da graça não é para qualquer um. Falar da mensagem da graça, como nós temos falado aqui, não é qualquer um. Pregar a palavra de Deus da forma como temos pregado aqui, não é qualquer um. Tem que ter revelação da identidade de quem você é em Cristo Jesus. E quando isso acontece, chega o tempo de atravessar essa fronteira e começar o tempo em que o Espírito Santo confirma essa mensagem da graça em uma medida muito maior do que Ele já tem feito em nossas vidas. É um chamado a incendiar o nosso mundo. Seja os nossos parentes, amigos, vizinhos, na escola e na faculdade. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento e fizesse a sua oração, enquanto o louvor vai sendo ministrado aqui. Faça a sua oração, começa a colocar nas mãos do Senhor e confirmar a sua identidade em Cristo Jesus. Tomei a minha cruz, eu corri para ti. Ouvi o teu chamado, tomei a minha cruz, eu corri para ti. Ouvi o teu chamado, tomei a minha cruz, eu corri para ti. Ouvi o teu chamado, tomei a minha cruz, eu corri, eu corri, eu corri para onde foi. Custe o que custar, eu sei, a minha vida te
expectativa da criação, ela aponta para a grandiosa graça de Deus. Essa graça que nos alcançou, querido, que nos transformou e nos chama a viver como uma manifestação do amor, da glória de Deus nesse mundo. Lembre-se, você é um filho de Deus, chamado a refletir essa graça para um mundo que anseia por redenção. A obra está completa. Nós precisamos anunciar isso com amor, com ousadia, com paixão. Precisamos aceitar a graça de Deus como a força que transforma vidas. Viver como reflexo dessa graça em nossas ações, palavras e atitudes. Ser um portador da esperança que aponta para a restauração final de Cristo. O que eu oro é para que o Senhor possa liberar sobre nós sinais e prodígios, enquanto nós estivermos caminhando, por onde nós passarmos, estivermos falando da mensagem da graça, sinais e prodígios sejam manifestos através de nossas mãos, que nós possamos, queridos, cumprir aquilo que Cristo falou, que iríamos fazer coisas maiores ainda. E eu entendo, querido, que chegou o momento de rompermos como igreja, através da graça de Deus, manifestar os sinais e prodígios. Há uma grande expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. Que nós possamos sair daqui e manifestar essa graça de Deus através do Espírito Santo que habita em nós. Oh Senhor, te agradeço, Pai, por essa noite, e entendo, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, ministrou aos nossos corações, que a partir de hoje, Pai, essa graça seja manifesta em nossas vidas, no nosso caminhar, que sejamos como cartas vivas, lidas por todos, e que vidas possam se achegar a Ti, ó Pai, e que nós possamos temperar com sal a palavra da graça. Te agradeço, Pai, por cada vida aqui presente, por cada vida que está aqui, por cada família aqui representada, Pai. Que a Tua palavra alcance os corações, que saiamos daqui convictos da identidade que temos em Cristo Jesus, de sermos filhos amados, santos, justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Se for para o Senhor, pode ser mais forte. Toda honra, toda glória e toda graça seja dadas ao nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém.